A origem de Deus. O mistério da existência sem começo. Desde os tempos mais antigos, a humanidade se depara com uma pergunta que ultrapassa o entendimento humano: qual a origem de Deus? Quem era ele antes do tempo começar? Essa questão ecoa na alma de muitos e nos convida a refletir sobre um ser cuja existência desafia todas as leis naturais que conhecemos. A inquietação sobre a origem de Deus tem sido um enigma para pensadores, estudiosos e pessoas comuns. Como um ser pode não ter princípio nem fim? Como é possível existir antes de tudo? Ao buscar respostas, nos deparamos com um mistério que vai além da lógica e da ciência, e somos levados à fronteira entre o conhecimento humano e a revelação divina. As Escrituras Sagradas nos conduzem em meio a esse mistério, não com explicações científicas, mas com verdades espirituais. Ao invés de nos dar todas as respostas, elas nos apontam para uma postura de reverência. Deus não é um quebra-cabeça a ser resolvido, mas um ser infinito a ser adorado com fé e humildade. A Bíblia declara que Deus é eterno, um conceito que nos ultrapassa. Em Jó 38:4, quando Deus pergunta a Jó onde ele estava quando a terra foi criada, somos lembrados de nossa limitação diante do infinito. Essa pergunta nos convida não ao medo, mas ao reconhecimento da grandeza daquele que está acima de toda a criação. Tentemos imaginar o antes de tudo, antes do tempo existir, antes da matéria ou da luz, antes de qualquer forma de vida. Havia apenas Deus. Ele é o Eu Sou, aquele que simplesmente é, sem depender de origem, de tempo ou de espaço. Ele é a fonte primária de tudo, sem ter sido originado por algo anterior. Nosso entendimento de começo, causa e consequência não se aplica a Deus. Ele não foi gerado, não surgiu de nada. Ele é a existência absoluta, o ser completo e independente. Nada no universo é como ele. Tudo o que conhecemos precisa de algo para começar. Deus, não. Ele é autossuficiente em sua essência. O universo, com toda a sua vastidão e beleza, aponta para a glória de Deus. Mas mesmo as galáxias e estrelas não conseguem expressar toda a sua grandeza. Como diz o Salmo 19, os céus proclamam sua majestade, mas o próprio Criador está além de toda a criação. Por isso, tentar medir Deus com nossa lógica é sempre insuficiente. Ainda assim, questionar a origem de Deus pode nos levar a um lugar mais profundo de entendimento, não de fatos, mas de relacionamento. Ao perceber que Ele está além do tempo e do espaço, somos ensinados a abandonar nossas limitações e a nos curvar diante do que é eterno. Deus é a base da existência. Ele não veio a ser, Ele sempre foi. O Salmo 92 nos dá essa clareza. Antes que nascessem os montes e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ele nunca começou, porque é o próprio início de tudo. A eternidade de Deus é imensurável e Ele habita além das fronteiras do tempo. Quando falamos que Deus é autoexistente, estamos dizendo que Ele é o único ser cuja existência não depende de nada externo. Enquanto tudo ao nosso redor existe por causa de algo, Deus simplesmente existe. Não há origem, não há criação, há apenas a essência de ser, eterna, imutável e plena. Essa verdade colide com nossa experiência do mundo, onde tudo começa e termina. Porém, Deus está além dessas leis. Ele não é parte da criação. Ele é aquele que deu origem a tudo. Ele é o primeiro e o último, como está escrito em Isaías 44:6, um Deus sem paralelo, sem concorrência, sem necessidade de explicação. Isso nos ajuda a ver que o universo não marca o início da história de Deus, mas apenas a manifestação do seu poder e amor. Deus criou o mundo não por carência, mas por decisão livre e generosa. Ele não precisava do universo para ser completo. Ele é a plenitude em si mesmo.
E, mesmo assim, por amor, ele se revelou a nós. Essa revelação não elimina o mistério, mas nos aproxima dele. Não podemos compreender o infinito com uma mente finita, mas podemos confiar na verdade que ele nos revelou, que ele é o Eu Sou, o ser eterno, absoluto, sem começo nem fim. João 1:1 nos mostra isso de forma profunda. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa palavra viva é a presença eterna que sempre existiu, e foi por meio dela que tudo veio a existir, inclusive nós. A revelação suprema dessa palavra é Jesus Cristo. O Deus eterno assumiu forma humana, entrou no tempo e no espaço e habitou entre nós. Em Cristo vemos o invisível, tocamos o intocável, conhecemos o incognoscível. Ele é o Eterno que se aproximou, o Criador que se fez como uma de suas criaturas para nos salvar. Assim, mesmo que Deus seja inalcançável para a razão, ele se fez próximo pela fé. Confiar em Deus não é compreender tudo sobre ele, mas abraçar a verdade que ele decidiu nos mostrar. O Deus que sempre existiu também quer caminhar conosco, seres limitados e temporais. Ele é o Eu Sou, que não depende de tempo, espaço, matéria ou qualquer outra coisa para ser. Ele é a origem de tudo o que existe. E ao reconhecermos isso, somos chamados a viver não apenas com conhecimento, mas com adoração, entregando a Ele nossa confiança e nosso coração. Então, a pergunta de onde veio Deus revela mais sobre nós do que sobre Ele. Mostra como nossa mente está presa ao tempo. Deus não veio de lugar algum, pois Ele é a origem de tudo. Ele sempre existiu. E é essa eternidade que sustenta a nossa fé e enche nossa alma de esperança. Ao buscarmos compreender esse mistério, somos convidados a nos render, não a uma ideia vaga, mas ao Deus vivo que reina além do tempo e que, mesmo assim, decidiu se revelar a nós. O Criador eterno não está distante, Ele está conosco. E nisso encontramos segurança, propósito e paz. E antes de continuarmos, não esqueça de se inscrever e curtir para que mais pessoas sejam alcançadas por essas mensagens. Diante de um Deus tão grandioso, eterno e insondável, somos chamados não a entender tudo com perfeição, mas a nos render em fé, confiança e reverência. O mistério da eternidade de Deus não deve nos afastar, mas nos atrair para mais perto dele. Ele não exige que compreendamos cada detalhe, mas que abramos o coração para a sua presença e permitamos que a fé nos conduza. Hoje, convido você a se aproximar desse Deus eterno, não com medo ou dúvida, mas com humildade e desejo sincero de conhecê-lo. Permita que o Espírito Santo revele ao seu coração as verdades profundas do Deus que sempre foi, que é e que sempre será. E é essa eternidade que sustenta a nossa fé e enche nossa alma de esperança. Ao buscarmos compreender esse mistério, somos convidados a nos render, não a uma ideia vaga, mas ao Deus vivo que reina além do tempo e que, mesmo assim, decidiu se revelar a nós. O Criador eterno não está distante, Ele está conosco. E nisso encontramos segurança, propósito e paz. A noção de Deus muitas vezes é envolta por um véu de mistério e transcendência que foge ao entendimento humano. Como diz Chris Hedges, Deus é inescrutável, misterioso e incognoscível. Não entendemos sobre o que é a vida. Essa frase realça a ideia de que Deus transcende qualquer compreensão humana. Sua natureza está além do alcance dos nossos sentidos, pensamentos e explicações racionais. Essa ideia lembra a postura agnóstica e humilde de pensar que certos aspectos da realidade, especialmente o divino, estão além das categorias limitadas da razão e da ciência.
Mesmo quando buscamos explicações lógicas e sistemas racionais para a origem do universo, acabamos confrontados com limites epistemológicos que nos impedem de alcançar qualquer certeza absoluta. A filosofia também nos mostra esse impasse. Gabriel Marcel argumenta que Deus é o não verificável, está além de todas as razões e além de toda relação causal. Esse Deus que pertence à esfera do outro absoluto não pode ser apreendido nem reduzido aos esquemas humanos de causa e efeito. Igualmente, na tradição dos padres do deserto, por meio da voz de Evagrio de Ponto lemos: Deus não pode ser apreendido pela mente. Se ele pudesse ser apreendido, não seria Deus. Essa frase ressalta a ideia de que a mente humana, com seus limites racionais e conceituais, não consegue compreender totalmente a essência divina. E se pudesse, isso tornaria Deus algo restrito e, portanto, não divino. Esse pós-fácil místico ressoa profundamente com o sentimento de que a essência divina escapa a qualquer tentativa de contenção conceitual. No núcleo dessa reflexão está o reconhecimento de que a existência de Deus pode permanecer inexplicável, e justamente por isso inspirar reverência, fé e contemplação. Quando nos afastamos da pressão por provas concretas e abraçamos essa dimensão de mistério, abrimos espaço para uma relação mais profunda e pessoal com o transcendente. Não precisamos entender tudo, mas cultivar a postura delicada de quem reconhece o silêncio divino como parte do sagrado. Oremos. Senhor Deus eterno, Tu és o princípio de tudo, o Criador que nunca teve começo e cuja existência não depende de nada. Hoje, reconhecemos nossa limitação diante da Tua grandeza e nos rendemos com reverência e admiração. Pai, sabemos que não podemos Te entender plenamente com nossa mente humana, mas pedimos, ajuda-nos a crer com o coração, a confiar na Tua palavra e a viver com gratidão por tudo que és. Dá-nos sabedoria para contemplar Teu mistério com humildade e fé para descansar em Tua eternidade. Obrigado por Te revelares a nós por meio da Tua palavra e, sobretudo, por Jesus Cristo, o Deus eterno que entrou no tempo para nos salvar. Que a nossa vida seja uma resposta de adoração, confiança e entrega a Ti, o Deus que é, que era e que há de vir. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva, curta e compartilhe. Você agora faz parte do canal Fundamentos da Criação.